Segundo Samuel capítulo 1, vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. E depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, e ficando Davi 2 dias em Ziclague. E sucedeu ao terceiro dia, que um homem veio do arraial de Saul com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça. E sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: de onde vens? E ele disse: escapei do exército de Israel. E disse-lhe Davi: como foi lá isso? Peço-te, conta-me. E ele respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao jovem que lhe trazia as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o jovem que lhe dava a notícia: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e capitães de cavalaria apertavam com ele. E olhando ele para trás de si, viu-me a mim e chamou-me. E eu lhe disse: eis-me aqui. E ele me disse: quem és tu? E eu lhe disse: sou amalequita. Então ele me disse: peço-te, arremessa-te contra mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço, e as trouxe aqui a meu Senhor. Você pode dizer amém? Agora diga comigo assim: Senhor, fala comigo. Amém. Senta um pouquinho. Meus irmãos, hoje passei o dia dando uma lida para compartilhar com vocês uma palavra que estava no meu coração. E já no final da tarde, o Espírito de Deus interferiu naquilo que eu estava rabiscando e planejando. E é muito gostoso quando você está sensível à direção do Espírito Santo. E o Senhor me trouxe uma palavra que não estava prevista, eu não estava nem pensando no assunto ou em nada relacionado. Mas no momento eu entendi claramente o direcionamento que o Senhor estava me dando e deixei o que eu estava escrevendo para outro momento. Eu me dediquei um pouco a ler sobre esse assunto, a ouvir alguns estudos, alguns professores, alguns pregadores falando sobre esse assunto para enriquecer a compreensão. E eu quero falar desse texto sobre a maneira como Deus cumpriu o seu plano na vida de Davi, o seu ungido. Eu poderia tomar como tema e usar esse texto para dizer: trazendo de volta aquilo que é meu. Seria um bom tema. Pensei em algo como entre a dor e o destino. Seria um bom tema. Você que vai pregar essa mensagem depois, escolhe o tema. Mas o tema central do texto é: a coroa chegou em Ziclague. A coroa chegou em Ziclague.
Eu estou fazendo uma sequência de mensagens com os irmãos sobre a pessoa de Deus e nós vamos dar sequência. Hoje, como eu disse, o Espírito Santo colocou uma cunha no meio e disse: quero que você fale disso aqui. E ele tem um propósito e conhece a necessidade do seu povo. Mas deixa eu explicar o contexto deste texto para os irmãos, para que você compreenda de maneira mais ampla o assunto. Os amalequitas estão presentes nesse texto através desse rapaz que mente. Ele mente para Davi, querendo ganhar os louros de uma vitória. Ele diz a Davi que ele matou a Saul. Mas uma leitura do texto nos mostra que ele está mentindo. Na verdade, Saul, para não ser morto pelos filisteus, inimigos tradicionais de Israel, Davi se lança sobre a sua própria espada. Mas os amalequitas são um povo muito presente na história de Israel. Amaleque é descendente de Esaú, neto de Esaú. Esaú, que é irmão de Jacó. Lá no Êxodo capítulo de número 17, quando o povo hebreu estava na trajetória do Egito para Canaã, e Moisés enviou mensageiros pedindo a Amaleque permissão para atravessar o território de Amaleque, a Bíblia Sagrada diz que Amaleque atacou a Israel pelas costas, aproveitou da vulnerabilidade do povo e atacou-o pelas costas. É aquele episódio que Moisés sobe para o monte a fim de orar e deixa Josué conduzindo a batalha. Quando Moisés está com as mãos erguidas, Israel prevalece. Quando Moisés cansa e as suas mãos descem, Amaleque prevalece. Quando Arão e Ur percebem o que está acontecendo, eles colocam Moisés sentado numa rocha, numa pedra, e ambos seguram as mãos de Moisés erguidas, de modo que Amaleque foi derrotado pela espada de Josué e dos homens de Israel. Aí lá no capítulo 17, versículo 16 de Êxodo, Deus diz assim: eu faço um juramento, Amaleque será riscado de sobre a face da terra. Ao longo da história sagrada se percebe que os amalequitas têm a tradição de atacar no momento da vulnerabilidade. Eles são covardes, eles atacam na hora que a presa está desprotegida. É preciso ficar muito atento com esse espírito, vamos chamar de espírito de Amaleque, né? Que essa natureza de atacar na vulnerabilidade. Os anos se passam, os séculos se passam e Amaleque continua como nação, um povo descendente de Esaú, sempre se levantando contra o povo de Israel, que é descendente de Jacó. Quando Davi está no período da perseguição de Saul, e esse período dura em torno de 13 a 15 anos. Saul perseguindo a Davi, presta atenção, Davi é ungido para ser rei, mas ele é ungido para ser rei de um trono que está ocupado por Saul. E quando Saul percebe que Deus é com Davi na vitória contra Golias, Saul passa 15 anos buscando um momento que ele possa matar a Davi. E chegou um momento que a situação de Davi ficou tão perigosa, tão arriscada, que Davi foi pedir apoio e proteção ao rei filisteu, o rei Aquis. Imagine quando na terra do inimigo está mais seguro do que na tua própria terra. E a Bíblia Sagrada diz que Davi tirou os seus pais do território de Israel e levou para o território da Filístia, e chegou lá e disse ao rei: deixa que o meu pai e a minha mãe fiquem aqui,
até que eu saiba o que Deus vai fazer da minha vida. A Bíblia Sagrada diz que Aquis deu a Davi uma pequena aldeia para Davi morar. Era uma aldeia fronteiriça, ficava nas proximidades da fronteira com Israel. A aldeia se chamava Ziclag. Lá Davi e os seus homens estabeleceram a sua residência. Quando você lê quem são os homens de Davi, a Bíblia fala que se juntaram a ele naquele período da perseguição 600 homens endividados e amargurados de espírito. Mas quando homens mal-sucedidos, amargos, se encontram com um líder que está debaixo de uma promessa, e isto é aparelhado para o plano divino, eles se transformam num grande exército. Se o irmão ler 2 Samuel capítulo 22, por exemplo, vai perceber quando a Bíblia destaca 33 destes 600 homens, e eles são chamados de os valentes de Davi. Tem um camarada, eu vou usar uma expressão bem popular, tá? Tem um cara que o texto deixa muito claro que ele valia por 800 homens. Tem um outro que luta com tanta voracidade que quando ele termina de lutar, a adrenalina é tanta que a espada não solta da sua mão. Este homem, num só dia e numa só batalha, derrubou 300 inimigos. São os amargurados de espírito que estão sob a liderança de Davi, morando em Ziclag. Entretanto, o favor do rei Aquis tem um preço. Durante as noites, Davi saía para guerrear contra os inimigos do rei Aquis e trazia os despojos para o rei. Então ele ficou um período lutando em favor dos filisteus, algumas vezes de maneira velada, lutando em favor dos israelitas, e lá estava Davi. Chega um momento no capítulo 29 do primeiro livro de Samuel, que há uma guerra entre os filisteus e Israel, e a guerra acontece em Afeca. Presta atenção, Davi é israelita, mas ele está morando no território da Filístia pelo favor do rei filisteu. Então, quando há uma guerra entre Israel e os filisteus, Davi precisa decidir de que lado está. E Davi decide guerrear em favor do rei filisteu. Vai Davi e os seus homens para a batalha, para guerrear contra Israel em favor dos filisteus. Presta atenção como Deus é maravilhoso. Fala com o seu vizinho assim: Deus é maravilhoso. Diz para essa pessoa do seu lado assim: tem coisa que não dá certo, porque Deus está te livrando do que vai acontecer amanhã. Entende isso? Olha só, Davi se apresenta com os seus homens para guerrear contra Israel. Guerrear contra quem? Israel. Mas os príncipes dos filisteus, os nobres dos filisteus, chamam o rei Aquis, ou Aquis, e diz assim: este não é aquele de quem as mulheres cantavam, dizendo: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000? O rei Aquis disse: sim, é Davi, e ele está morando no nosso território, debaixo da minha proteção, e tem guerreado contra os nossos inimigos, e tem trazido os despojos para o nosso tesouro real. E os príncipes disseram que ele tem guerreado contra os nossos inimigos. Nós acreditamos, mas agora o inimigo é Israel.
e ele é israelita. No meio da guerra, quando ele perceber que nós estamos vencendo a batalha, o seu instinto israelita vai aflorar. Ele não vai conseguir ver o seu povo sendo derrotado pela nossa espada, e ele vai se voltar contra nós. O inimigo está dentro do nosso exército, nós não vamos à guerra com ele em nosso meio. E a Bíblia diz que os príncipes forçaram o rei Aquis mandar Davi ir embora. Diga comigo assim: Davi foi rejeitado. Só mais uma vez: Davi foi rejeitado. Davi foi embora. Por que eu disse aqui que é livramento? Porque Davi é o rei ungido, mas não é o rei no trono. Naquela batalha, Saul foi morto. Se Davi estivesse na batalha, se diria que Davi matou a Saul para tomar o trono. Toda a conduta de Davi nos anos anteriores, 2 vezes Deus colocou Saul na mão de Davi, e Davi disse: não vou tocar no ungido de Deus. Todo o seu esforço iria por água abaixo aqui, mesmo que não tivesse sido ele quem ferisse a Saul, ele faria parte do exército inimigo. E é por isso que Deus, para poupar a Davi desta mancha que colocaria em dúvida a sua legitimidade como rei, Deus faz Davi ir embora e sair da batalha, para que ele não estivesse na guerra que resultou na morte do rei de Israel. O que eu estou te dizendo com isso é que tem coisas que dão errado para você hoje, porque Deus está te dando livramento de algo que está para acontecer amanhã. E você precisa entender isto. E Davi está voltando para Ziclag com os seus homens. De longe Davi percebe fumaça. Quando ele chega perto, ele percebe que Ziclag foi incendiada. Atearam fogo em Ziclag. Capítulo 30 de 1 Samuel. E o texto sagrado diz que, além de atearem fogo em Ziclag, levaram todas as mulheres e todas as crianças como reféns, cativos de guerra. Quem eram essas mulheres e quem eram essas crianças? As respectivas esposas daqueles 600 homens de Davi e os seus filhos. A tragédia foi tão grande, foi tão violenta, que a Bíblia diz que eles choraram até desmaiarem. Choraram até que as forças se esgotaram. Versículo 4 do capítulo 30. É aqui que começa a reflexão que o Senhor me trouxe ao coração para compartilhar contigo. Este é o pior dia da vida de Davi. Sua mulher foi levada pela espada do seu inimigo. Seus filhos foram levados também. Os filhos dos 600 homens e as suas mulheres também foram levadas. A tragédia é tão grande, a decepção é tão grande, que a Bíblia Sagrada diz que os homens de Davi queriam apedrejá-lo. Preste atenção nisso. Davi conhecia a rejeição. Foi ignorado pelo seu próprio pai quando o profeta foi lá na casa para ungir um rei.
Foi rejeitado pelo próprio Saul quando se apresentou para guerrear contra Golias. Foi rejeitado pelos seus próprios irmãos quando se apresentou para a batalha. Perseguido por Saul por 13 a 15 anos aproximadamente. Rejeitado para a guerra. Mas é um homem que recrutou aqueles 600 soldados, endividados e amargurados de espírito. Davi deu lugar para eles na vida. Mas agora eles estão tão revoltados que querem apedrejar o homem que lhes treinou para a batalha e lhes tornou soldados. Aí vem algumas lições que nós precisamos aprender nesse texto, e que são lições riquíssimas. Óbvio que é bom lembrar que Davi é ungido para ser rei lá no capítulo 16. Mas ele é um rei sem coroa. A coroa está na cabeça de Saul. Deixa eu destacar de imediato 3 lições a aprendermos desse texto, e aí nós vamos destacar algumas observações dele. A primeira lição que eu quero que você entenda é que batalhas existem, mas nós temos que buscar força no Senhor. A Bíblia diz que Davi recobrou ânimo no Senhor. Batalhas existem, mas nós temos que buscar força no Senhor. A segunda lição que nós aprendemos desse texto é que antes de tomar qualquer decisão, consulte ao Senhor. Eu vou repetir: antes de tomar qualquer decisão, consulte ao Senhor. Davi consulta ao Senhor. Ele pergunta: eu devo ir contra os amalequitas? Eu devo caçá-los? E a terceira lição que nós aprendemos: quando você entrar numa batalha, não retroceda, persevere até a vitória. Dá um toque no seu vizinho, fala com ele: persevere até a vitória. Agora vamos ao capítulo 30. Venha a tua Bíblia para o capítulo 30, que eu só vou chegar no capítulo que nós lemos daqui a pouquinho. No capítulo 30, nós vamos encontrar quando o texto diz que Davi, chegando com os seus homens a Ziclag, os amalequitas haviam dado com ímpeto sobre Ziclag e tinham ferido a Ziclag e posto fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram embora pelo seu caminho. Sequestraram as mulheres de Davi e dos seus homens. A primeira lição que nós aprendemos, leia comigo por favor, o versículo 3 e 4. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele levantaram a voz e choraram tanto, até que não houve mais força para chorar. Algumas versões diz: choraram tanto a ponto de desmaiar. Primeira observação que eu quero trazer para o seu coração nesta noite: chore pela sua família. Chore pela sua família. Nós vivemos numa geração que já não chora pela família, uma geração que já não chora pelo casamento, uma geração que já não chora pelos filhos, uma geração que já não chora pelo projeto divino ao seu próprio respeito. Satanás quer sequestrar as nossas famílias. Satanás quer levar cativos os nossos filhos. E este é o momento de nós nos prostrarmos diante de Deus em oração, em clamor, em pranto, ainda que isso nos leve a esgotamento total, mas nós precisamos encontrar de Deus caminho e estratégia
para que a nossa família não seja presa de Satanás. Você entendeu? Diga amém. Chore por sua família, derrame a sua alma por sua casa. A segunda observação que eu quero destacar nesse texto, eu vou alternar os versículos e você vai me acompanhando. Olha o versículo de número 9 e o versículo de número 10, por favor. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, porque 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro. A segunda observação que eu quero destacar nesse texto e que serve para a sua vida: não tente fazer com que todo mundo te acompanhe. Não tente fazer com que todo mundo te acompanhe. Uma das coisas que eu aprendi é que nas nossas relações nós temos pelo menos 3 níveis de relacionamentos: confidentes, constituintes e camaradas. Diga comigo: confidentes, constituintes e camaradas. Confidente é teu amigo. O confidente está com você por você. Ele não está com você pelo que você representa. O confidente não está com você pela posição que você ocupa. O confidente não está com você pela sua influência. Ele está com você por você. E aconteça o que acontecer, ele vai continuar com você. O caldo vai entornar, o cabo da lança vai quebrar, mas o confidente está lá. Ele é seu amigo, é sua amiga, está com você, conhece seus defeitos, sabe onde você erra, mas está lá. Não significa que apoia teus erros, mas não te abandona por causa deles. Segundo nível de relacionamento que nós temos são os constituintes. Presta atenção, você tem gente do seu lado que é assim. Enquanto o confidente está com você por sua causa, por você, o constituinte está com você não por você, mas por causa do seu projeto, do seu plano, dos seus objetivos. O seu plano faz ele sonhar. Quando você conta o que você pretende realizar, ele vibra com você, porque ele está vendo no teu projeto a realização de um sonho que ele não pode realizar, e você vai realizar o sonho dele. Porém, se no meio da viagem alguém aparecer e oferecer a ele a mesma sensação com maior velocidade, ele muda de lado, te larga para trás e vai embora e nem te dá tchau. Simplesmente segue, porque alguém ofereceu a mesma coisa mais rápido. Aquele funcionário que você treinou, o cara não sabia riscar um papel molhado, não sabia dar um prego numa barra de sabão. Aí você treinou o cidadão, pagou cursos de aperfeiçoamento, colocou ele lá no quilate. Quando ele ficou bom naquilo que faz, chegou para você e disse assim: eu gostaria de dizer para o senhor que o meu tempo aqui terminou. Aí ele vai embora, e às vezes ele nem te diz isso, ele te manda um áudio: queria te informar, para você preparar aí a minha demissão, que eu não vou continuar na empresa. Aí você vai descobrir que ele arrumou uma outra proposta de emprego, para receber 1/4 de um salário mínimo a mais, e ele ignora que você investiu nele cursos, treinamento, horas, e que ele só vale esse 1/4 de salário a mais porque você o capacitou. Ele é constituinte. Mas pior do que o constituinte, existe o camarada.
O camarada é aquele que está com você, não por você e nem pelo seu projeto. Ele está com você porque ele tem um projeto dele. E para alcançar o projeto dele, ele precisa da tua rede de influência. Ele precisa da tua visão. Ele precisa ser treinado por você para depois fazer aquilo que ele deseja, porque você o ensinou para que ele fizesse. E o detalhe, é muito provável que o camarada, além de ir embora, ainda se levante contra você para te destruir, porque você que o treinou agora é visto como seu concorrente. Então preste atenção, não tente fazer com que todo mundo te acompanhe. Tem gente que simplesmente não vai te acompanhar. Só estará contigo enquanto for conveniente, adequado, favorável. Entenda isso. E não fique jogando praga em ninguém. Os cansados ficaram. Davi sabia que o seu alvo era resgatar as mulheres e as crianças que haviam sido levadas cativas. Não perca o alvo. Tem alguém aqui? Essa é outra observação que nós temos que aprender e que nós temos que destacar no texto. Algumas pessoas não estarão contigo quando a batalha terminar. E algumas delas que te deixaram vão até chegar para você depois e dizer assim: olha, eu estava longe, mas estava orando. Eu faço parte dessa vitória. Entende? Tem alguém aí não? Terceira observação para levantarmos desse texto: só quem crê vai dar glória a Deus quando eu mencionar. Capítulo 30, versículo 1 e versículo 2 diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem a pequenos nem grandes, tão somente os levaram contigo e foram pelo seu caminho. Quando você chega no segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1, que nós lemos, diz assim: e depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, ficou 2 dias em Ziclag. Aqui começa o enredo de quando a coroa vem para Davi. Olha bem para mim. Davi não vai buscar a coroa na cabeça de um rei morto. A coroa é tirada da cabeça de Saul, ainda vivo, e trazida para Davi. O que eu quero que você entenda: o lugar da tua dor será o lugar da tua honra. O lugar onde Satanás te atacou é o lugar onde Deus vai cumprir promessa na tua vida. Só quem recebe essa palavra dá um glória a Deus. E você não tem que ir lá tomar. Fica tranquilo que Deus vai trazer. Ele fará vir a você. É isso que nós temos que entender do plano divino. Vamos destacar mais uma observação no texto: não quebre o princípio de Deus. Diz aí para o seu vizinho: não quebre o princípio de Deus. Presta atenção. Lá em Êxodo capítulo 17, os amalequitas atacaram a Israel pelas costas. E o Senhor diz no versículo 16 assim: sob juramento, que os amalequitas seriam riscados de sobre a face da terra. Quem disse isso? Deus. Aí no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, Deus chama Saul, rei, e diz assim: guerreia contra Amaleque e destrói. De Amaleque eu não quero nem gado nem ovelhas, porque eu que Amaleque seria riscado de sobre a face da terra. Saul vai à guerra, e quando chega lá,
Saul elimina alguns amalequitas, mas a Bíblia diz que ele trouxe o rei de Amaleque vivo, trouxe mais algumas pessoas e trouxe o gado. É nesse momento que Deus reprova o reinado de Saul, porque o Senhor diz assim: é melhor obedecer do que sacrificar. Quando Saul desobedece à voz de Deus, preste atenção, no dia que Saul morre, 1 Samuel capítulo 31, quem tira a coroa da sua cabeça é um amalequita. Quando você quebra um princípio divino, você certamente será confrontado pelo próprio princípio divino. Quando o Senhor te ordena fazer algo, não faça pela metade, faz aquilo que Deus te mandou. Obedeça. Os amalequitas estão vivos, o Senhor mandou que eles fossem exterminados, e Saul não cumpriu a ordem do Senhor. É preciso compreender que Deus trabalha com valores espirituais inegociáveis. A vitória virá para a sua vida, como diz o louvor, a vitória está depois da muralha. Mas você, eu, nós precisamos caminhar na direção que o Senhor tem estabelecido para a nossa vida. Vamos caminhar e já vou concluindo. A sexta observação que eu quero trazer nesse texto é que Deus quebra as regras humanas para cumprir a sua promessa. Observe que na batalha, quando Saul cai, o mais coerente seria o amalequita pegar a coroa e levar para o seu rei, o rei de Amaleque. Não trazer para Davi. Por quê? Porque Davi não representava ninguém. Davi é um foragido, um estrangeiro, morando no território dos filisteus. Qual era a vantagem para aquele cidadão levar a coroa para Davi? Se ele levasse para o seu rei, ele provavelmente seria promovido, receberia uma recompensa. Mas ele leva a coroa para Davi, até porque, por regra, o território passa a ser governado por aquele que recebe a coroa do rei que caiu. Então ele poderia ter levado para o seu rei, o rei amalequita, mas ele traz para Davi. Olha bem para mim, porque o que eu vou te dizer é poderoso. Deus vai usar quem você menos espera para trazer para você o sinal da honra que Ele tem te prometido ao longo dos anos. Ele vai te honrar de forma inesperada. Quantas vezes você colocou a tua esperança em A, em B, e nada aconteceu? Porque a resposta de Deus vem de onde você não imagina. O milagre vem de onde você não espera. Escreve isso no teu espelho. Deus não é previsível. Deus não pode ser antecipado. E Ele vai surpreender você com o seu milagre e a sua promessa sendo cumprida. Glória ao nome de Jesus. Vamos destacar mais uma verdade importante no texto. Reconheça a autoridade. Dá um toque assim no vizinho, fala com ele: reconheça a autoridade. Mesmo Saul estando morto, o comportamento de Davi não é de celebração. Se você ler 2 Samuel capítulo 1, versículo de número 11, Davi apanhou as suas vestes e rasgou, como também os homens que estavam com ele. Mas Saul era inimigo. Mas Davi reconhece uma coisa em Saul: ele é ungido do Senhor.
Tem muita gente sofrendo tragédias na vida, porque não aprendeu a respeitar a unção de Deus na vida das pessoas. Saul estava afastado de Deus, Deus nem quis falar com Saul. O reinado era de Davi, ele foi ungido para ser rei. Saul persegue a Davi por quase 15 anos para matá-lo. O mais natural é que quando Davi recebesse a notícia de que Saul estava morto, ele dissesse assim: finalmente Deus me deu descanso. Morreu o miserável, infeliz. Não. Davi mantém o princípio de entender que Saul fora rei, porque Deus lhe havia escolhido para reinar, e ele respeita a autoridade que Deus havia instituído sobre Saul. Aprenda a respeitar a autoridade. Crente brasileiro tem desaprendido, inclusive com alguns pastores. Tem pastores ensinando crentes a desrespeitarem as autoridades. Você pode não concordar, você pode não gostar, você pode não ser fã, mas você não pode quebrar o princípio da honra à autoridade, e isto te gerará consequências. Saul morreu, mas Davi reconhece, ele fora ungido pelo Senhor, ele era o rei de Israel, e Davi não celebra, ele chora. Quanta gente que celebra quando um líder tropeça, e eu não falo só no ambiente cristão, não. Aliás, a política no Brasil é feita mais ou menos assim. Eu venho de cidades do interior, irmão. Nas cidades do interior, o que acontece? Normalmente, o cara que se elege prefeito faz questão de desmanchar tudo que o seu antecessor fez, porque era seu oponente. Porque ele não trabalha para construir o futuro da cidade, trabalha para destruir o que o outro fez. Quebra o princípio da honra, aí o crescimento não vem, o próprio Deus não libera o crescimento, porque onde não há princípio de honra, não há expansão, não há progresso. Entenda isso. Davi nos ensina a honrar a autoridade, mesmo depois de morto. Uma outra observação que nós temos que destacar: tenha grandeza. Vou lhe fazer entender melhor. Tenha nobreza. Seja nobre. Davi reconhece Saul como rei. E o detalhe, ele recebe a coroa, mas ele só passa a usá-la quando os nobres de Israel reconhecem o seu governo. Quem tem nobreza não precisa falar por si. Quem tem nobreza não tenta se impor sobre os outros. Quem tem nobreza sabe que o seu próprio testemunho falará pela sua vida. Seja nobre, tenha grandeza, reconheça, valorize, blinde, se comporte como tal, não se comporte como nanico, não se comporte como alguém de mentalidade pequena. Para você crescer, o outro não tem que morrer. Para você dar certo, o outro não tem que dar errado. Para você vencer, o outro não tem que ser pisoteado. Eu e você precisamos aprender a agir com nobreza. Esse é o princípio espiritual. E já vou terminar. A penúltima observação que eu quero fazer aqui. Vira para o seu vizinho e diz para ele assim: está difícil? Fala com ele assim: está dando errado? Agora fala com ele: não saia do lugar só por causa da dificuldade. Teve fome na terra,
Abraão desceu para o Egito. O Egito foi uma tragédia na vida de Abraão. Teve fome em Gerar e Isaac desce para o Egito. Outra vez, o Egito foi uma tragédia na vida de Isaac. Houve fome em Belém e Elimeleque desceu para Moabe. Foi uma tragédia na vida de Elimeleque ir para Moabe. Ziclag foi ateada a fogo. Olha para mim, tacaram fogo em Ziclag. Estava em cinzas. As mulheres foram levadas cativas. Mas se você ler o capítulo 1 de 2 Samuel, versículo 1, apesar da tragédia, Davi permaneceu em Ziclag. Deus não te tira de um lugar para o outro na hora da desonra. A tua mudança não é fuga. A tua mudança tem que ser promoção. Davi permaneceu em Ziclag apesar da dificuldade. Eu não sei o que deu errado na sua vida. Não sei que tipo de aperto você está passando. Não sei qual é o teu nível de batalha. Mas te digo nesta noite, em nome de Jesus, permanece em Ziclag. A coroa está vindo ao seu encontro, você só não está sabendo. Permanece no lugar, não saia do lugar. Mas pastor, eu estou com vergonha. Deus vai transformar a vergonha em honra. Mas pastor, eu fui exposto. Deus te dará dupla honra. Mas pastor, tacaram fogo na cidade. Deus vai te fazer governar sobre aquele lugar que foi incendiado. Há milagre para a sua vida. Só quem crê e pode ter glória ao nome de Jesus. Conversei com um homem esses dias e disse para ele: você precisa voltar atrás. Você precisa retroceder. Ele disse: a essa altura eu já caminhei demais para voltar atrás. Eu disse para ele: é melhor voltar na direção de Deus do que seguir sem ela. Porque voltar na direção de Deus é sinal de vitória. O fracasso de Sansão foi não querer voltar ao sacerdote para resolver o problema. Resolveu seguir, toca com a barriga. Deus não resolve problema tocando com a barriga. Você volta para Ziclag e Deus vai resolver a questão. O texto sagrado diz e nos ensina, e aqui eu encerro te dizendo algumas coisas muito especiais, além das que já falei. Na hora da vitória, lembre-se de quem permaneceu com você. É no capítulo 30 do primeiro livro de Samuel que Davi estabelece uma das leis mais importantes e, diga-se, justas do seu reino: a lei do despojo. Quando eles voltam da guerra, no versículo 21 até o 31, Davi então quer repartir os despojos de guerra pelos homens que foram à batalha com ele. Mas preste atenção, quantos homens Davi tinha? 600. Quantos foram à guerra com ele? 400. Os 400 que foram queriam que os despojos fossem repartidos entre eles. E Davi disse: não, também repartiremos pelos 200 que não conseguiram ir. Por quê?
Porque eles não foram porque estavam fatigados, cansados, mas ficaram guardando as nossas bagagens. O que Davi aprendeu aqui? Olha para mim. O que Davi aprendeu? Sabe por que Ziclag foi atacada e saqueada? Porque Davi foi para a guerra, levou todos os homens e deixou na cidade mulheres e crianças. A cidade estava vulnerável. Agora Davi vai com 400 e deixa 200 olhando a bagagem. Você precisa entender que alguns não foram e nem por isso deixaram de participar. Foram úteis onde permaneceram. É preciso compreender esse princípio. E aí a Bíblia diz que eles também foram contemplados. Depois que Davi reparte os despojos, chega a mensagem: um homem esfarrapado, com as roupas rasgadas. E Davi pergunta: quem é você? Ele diz: sou amalequita. De onde você vem? Venho da guerra. E como está a guerra? Saul e seus filhos morreram, e com eles alguns homens. E ele enfia a mão num saco e tira para Davi a coroa de Saul. É a prova de que o rei morreu. E Davi pergunta: como tu sabes que ele está morto? Como ele morreu? Aí o cara, para ganhar crédito, ele sabia da inimizade entre Saul e Davi. Ele quer ganhar crédito, quer tirar uma lasquinha. Ele diz assim: eu o matei. Ele já estava ferido, pediu que eu o matasse e eu o fiz. Davi olha para ele e diz assim: como você teve coragem de se arremessar contra um ungido do Senhor? Agora analise Davi. Eu fui ungido para ser rei, e eu não tive coragem de tocar nele. Como você se dispôs a fazê-lo? Davi chama um dos seus homens e diz: mata-o, porque ele feriu o ungido de Deus. Mas o que eu quero que você entenda é que no dia que ele reparte os despojos, que a coroa vem a ele. O que eu quero que você entenda é que 3 dias atrás, olha o versículo de número 1. E depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, e ficando 2 dias em Ziclag. Quantos dias? Quantos dias? 2 dias. No terceiro dia, 3 dias depois do pior dia da sua vida, o Senhor faz a coroa chegar a ele. O que eu quero que você entenda é que o pior dia da sua vida pode ser apenas o prenúncio do melhor dia da sua história. O que eu quero que você entenda é que o seu pior hoje pode ser o prenúncio do seu melhor amanhã. Não desista hoje. Não chute o balde hoje. Deus tem uma resposta para você amanhã. Você precisa entender que nenhuma vitória vem desprovida da experiência de uma derrota. Nenhum sucesso ocorre sem a experiência de um fracasso. Onde você está, Deus fará a promessa vir ao seu encontro. Se você puder, fica de pé, por favor, em nome de Jesus. A promessa virá ao seu encontro.
Deus vai cumprir o que te disse. Você que está online, calma, fica onde está. Não vai para a internet falar bobagem. Não vai para a casa do invejoso contar o que você está passando. Deus está promovendo alguma amalequita para trazer a resposta, a coroa para a sua mão. Você não precisa tirar a coroa de alguém para reinar. O que Deus tem para você, ninguém toma. Ele fará chegar na sua mão, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Eu quero orar por você. Se você está em Ziclag, eu não sei a sua condição, mas pode ser que você esteja em Ziclag como Davi. Resgatou as mulheres, resgatou as crianças. 3 dias depois, Davi está em Ziclag, se recompondo da guerra, ruminando tudo o que acontecera. O que fazer agora? Chega a mensagem: Saul morreu. Aqui está a coroa. É possível que você esteja em Ziclag. Talvez você tenha recebido 3 dias atrás uma notícia ruim, tenha vivido uma experiência ruim, esteja vivendo uma experiência ruim. Satanás está aproveitando o seu momento de Ziclag para bombardear a sua mente com mensagens ruins. Porque acreditem, minha mensagem de hoje já estava quase pronta. Deus não me faria mudar o percurso se Ele não quisesse falar com alguém muito diretamente. Eu apenas o obedeci, mas Ele sabe de alguém que está em Ziclag precisando desta palavra para hoje à noite. E era tão urgente que eu ainda pensei: não, eu posso pregar isso domingo, afinal de contas domingo eu vou ministrar no culto, então deixa para domingo, vou seguir a minha sequência, o meu planejamento. E no meu espírito o Senhor dizia: prepara para hoje, ministra hoje, quebra a tua programação, mas não quebra a minha. Alguém precisava desta palavra. Você que está em Ziclag, se você tiver disposição, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu não sei qual é a sua batalha, eu não sei o que os amalequitas roubaram de você, mas eu conheço o Deus que te dá vitória no lugar que você menos espera. Eu conheço o Deus que traz respostas da maneira que você menos espera. Eu conheço o Senhor que alegra o coração angustiado do seu filho e da sua filha. Mesmo você que está online, o Espírito de Deus está falando contigo. Se coloca na posição de Deus. Não sei se você pode, vai depender de onde você está. Se você não puder ajoelhar, muda de posição para dar um sinal de contrição. Muda de lado, fica de pé, coloca a mão no peito, levanta a mão, senta na cama. Mas o Senhor está te dizendo que a resposta vem a Ziclag. Oh, aleluia. Pastor Josué, eu não estou aguentando mais. Eu estou destruído, angustiada. Eu estou estilhaçada, despedaçado, fragmentado. O Senhor te diz que Ele vai te responder no lugar onde você está, e o lugar da tua dor será o lugar da tua promoção. Aleluia. Espírito de Deus, eu sei que o Senhor falou com alguém. O Senhor conhece a necessidade dos teus. O Senhor conhece os teus, e o Senhor sabe qual foi o ataque que ele ou ela sofreu
Amalequitas invadiram a aldeia da vida da tua serva. Amalequitas invadiram a aldeia do teu servo e causaram danos e transtornos. Ah, Senhor, Davi chorou a ponto de querer desmaiar. Quantos têm derramado lágrimas escondidos no banheiro, enterrando o rosto no travesseiro para não ser ouvido? E esta pessoa, Senhor, que essa madrugada não apenas enterrou o rosto na almofada, mas deu murros no sofá, lutando para não ser ouvido, para não incomodar quem estava em casa, mas dizendo ao Senhor: não suporto mais a dor. Ah, eu sei que o Senhor trouxe uma palavra de visitação do céu, e eu peço agora que esta pessoa seja visitada pelo teu Santo Espírito. Abraça ele, Senhor. Abraça ela, Senhor. Pai, eu estou te pedindo, em nome de Jesus, pelo teu Espírito, abraça esta pessoa. Abraça a sua alma. Abraça a alma desta pessoa, Senhor. Abraça. Beija-lhe a alma. Derrama o bálsamo sobre a ferida. Estanca agora o sangramento de alma. Essa mágoa que não sai, essa amargura que não passa, essa frustração que não é vencida, essa ira que não se vai, esse desejo de vingança que permanece. Espírito de Deus, comunica ao teu servo que é hora de recuperar aquilo que foi roubado. Comunica ao teu servo que o Senhor é a fonte da força, que o Senhor é a fonte da energia. Comunica ao teu servo que a graça vem do Senhor, que o milagre vem do Senhor. Visita agora, visita a empresa, visita a família, visita o casamento, visita a alma, o mais profundo do ser desta pessoa. Visita agora, e como sinal de que o Senhor está aqui falando com o teu filho e com a tua filha, sopra um vento agora, uma brisa de consolo, uma brisa de alegria. Sopra agora, Senhor. Ai, o Senhor só muda a rota quando o Senhor tem algo muito específico para fazer no caminho que o Senhor estabeleceu. E eu quero ministrar sobre o teu servo, eu quero ministrar sobre a tua serva. Eu quero, Senhor, interceder por ele, interceder por ela e declarar em nome de Jesus Cristo um caminho novo, uma oportunidade nova. A coroa veio até Ziclag. Traz de volta aquilo que foi tomado, Senhor. Leva o teu filho a recuperar o que se perdeu. Nós declaramos em nome de Jesus, tudo aquilo que virou prejuízo, Deus tornará em oportunidade para a glória de Jesus. Só quem recebe dá um brado de glória.